Olá, maravilha! Você também deve estar se perguntando, o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, ele é um idiota? Recentemente, o ministro deu uma declaração que, como sempre, causou uma enorme repercussão negativa. Segundo Paulo Guedes, ricos capitalizam recursos e pobres consomem tudo. Será que o senhor ministro tem razão? Ou é só mais uma fala assim idiota? Eu vou te falar como que eu aprendi a me capitalizar, como que eu aprendi a gerar recursos ao longo desses meus quase 25 anos como microempresário, muito na base de tentativas, erros e acertos. Como que eu fiz para gerar um capital? Você vai guardar para você 10% de tudo que você ganhar. Aqui no meu canal, eu já postei um vídeo te ensinando como que você vai fazer para conseguir o dinheiro para você iniciar seu novo negócio. Vai lá, assiste o vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição para facilitar para vocês. Mas agora, você precisa entender que 10% de tudo que você ganhar, você precisa guardar. Este é um princípio fundamental que é ensinado no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. 10% de tudo que ganharmos deve ser guardado. Se pague primeiro, antes de pagar qualquer coisa. Todo dinheiro que chegar na sua mão, qualquer dinheiro que chegar às suas mãos, primeiro você vai retirar 10%. Pague a você primeiro. Você vai retirar esses 10% e vai deixar ele ali quietinho, paradinho, guardadinho. E vai juntando até que ele cresça. E a partir daí, de forma segura, você vai investir o seu capital. E aí, o seu dinheiro, ele vai gerar mais dinheiro. É o seu dinheiro, você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. E não você ficar trabalhando o tempo todo por dinheiro. Coloque o seu dinheiro para trabalhar para você. Paulo Guedes antecipou as principais medidas que serão propostas e foi nessa entrevista que ele afirmou que os ricos capitalizam os seus recursos e os pobres não poupam. Ele fez tal afirmação em uma entrevista que ele concedeu à Folha de São Paulo, onde ele estava falando sobre as novas propostas que ele vai encaminhar ao Congresso. Eu busquei analisar melhor quem é Paulo Guedes e principalmente o que ele fez ao longo da sua vida em prol da educação financeira dos pobres, da classe trabalhadora. É triste, mas eu não encontrei absolutamente nada. E o pior, eu não encontrei absolutamente nada de real, de concreto, nas novas propostas que serão encaminhadas ao Congresso pelo senhor ministro. Sou obrigado a concordar com o ministro de que realmente os ricos capitalizam e os pobres consomem tudo. Mas eu preciso lembrá-lo que o tudo do pobre é praticamente nada. E tal declaração, vinda de um ministro, mestre e doutor em economia, formado pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, banqueiro, dono de grandes fundos de investimentos e que, na minha visão, não propõe nada de melhorias, de concreto, em relação às suas críticas. Eu posso dizer que a declaração ela foi, no mínimo, infeliz. Mas idiota, com certeza ele não é. Eu acredito até que ele já esteja arrependido da declaração que deu. Não por conta da repercussão, não por conta da polêmica, mas pela luz de atenção que ele acendeu na sociedade, na classe pobre brasileira e na classe trabalhadora. Como assim capitalizar recursos para um país cuja desigualdade financeira, de oportunidades, é extremamente covarde, cruel, o custo de vida altíssimo, um salário mínimo indigno, ensino público de base extremamente precário e desestruturado, um país onde 90% da riqueza está nas mãos de menos de 1% da população.
E eu atribuo esse fato ao nosso modelo de colonização, os escravizados serem libertos sem direito algum, sem direito à propriedade, totalmente entregues à própria sorte, à própria capacidade, e vários outros fatores e sistemas de opressão. Mão de obra barata. É isso que a falta de conhecimento de como administrar o dinheiro e gerar recurso faz com o trabalhador brasileiro e principalmente com a comunidade negra, já que somos a maioria da classe pobre e operária deste país. E a quem interessa esta mão de obra barata? Enquanto as escolas públicas nos ensinam a sermos bons empregados, as escolas públicas, as escolas dos pobres, nos ensinam a sermos bons empregados, as escolas dos ricos os ensinam a ser grandes empresários, grandes empreendedores. Talvez está aí a grande realidade, a cruel realidade que o senhor ministro da Economia, Paulo Guedes, não tenha se atentado. Colégio Anglo-Americano, referência educacional no país, cujo slogan é formando empreendedores. E as nossas escolas nos ensinam a sermos bons empregados desses grandes empreendedores. Mas como, Clóvis? Como que eu vou guardar 10% de tudo que eu ganho? Eu sei que é muito difícil, pelo alto custo de vida, um salário mínimo cada vez mais defasado, mas mesmo assim, eu insisto, você precisa guardar 10% de tudo que você ganhar. Se você ganhar R$1, guarde 10 centavos. Se você ganhar R$10, guarde R$1. Se você ganhou R$100, guarde R$10. Se você ganhou 1.000, guarde 100. É extremamente importante você desenvolver o hábito de separar, de guardar esses, no mínimo, esses 10%. Você inicialmente talvez vai ter que abrir mão de alguns prazeres, regredir alguns degraus no seu padrão de vida. Mas se você conseguir fazer isso por um período, vai poder, após um tempo, investir esse capital, gerar novos recursos e viver coisas que você não imaginava que seria capaz de você viver um dia. Uma certa vez, para garantir o futuro dos filhos, os pais deu a cada um deles uma galinha. O mais velho, tomado pela fome, sem conhecimento de administração, de economia, de empreendedorismo, o que ele fez? Ele comeu a sua galinha e ficou sem nada. Visto o erro que ele cometeu, ele chamou o irmão mais novo e ensinou a ele: não coma as suas galinhas, aguarde que elas comecem a botar e coma os ovos. Com certo conhecimento, passado pelo irmão mais velho, mesmo diante da fome, o irmão ali, o do meio, ele conseguiu aguardar que sua galinha começasse a botar os ovos. Porém, ele comia todos os ovos. E, obviamente, chegou um momento que ela não botava mais. Ele se viu obrigado a comer a sua galinha e também perdeu tudo. E os dois irmãos, preocupados, diante de tudo que eles estavam passando, resolveram ensinar para o irmão caçula. Disseram a ele: olha, não coma a sua galinha e não coma todos os ovos. Separe um pouco, guarde, para que você possa procriá-los e assim progredir e não cometer os mesmos erros que nós cometemos. Então, o irmão caçula, já dotado deste conhecimento, desses ensinamentos dos mais velhos, apesar de muito faminto, ele conseguiu resistir e ele aguardou que sua galinha começasse a botar os ovos e a cada 3 ovos ele separava um. Ao longo de um período ele tinha 6 ovos, os quais ele procriou, conseguiu aguardar que os pintinhos virassem belas galinhas, começassem a botar, e agora ele tinha uma galinha doada pelos seus pais e mais 6 que ele conseguiu segurar, esperar que crescessem. Então agora ele já tinha 7 ovos por dia, dos quais ele comia um diariamente e já não passava mais tanta fome. E guardava 6 por dia,
Ao final de um período ele já tinha 36 ovos guardados, que nasceram mais 36 galinhas que agora botavam 36 ovos diários. Ele se fartava de 5 ovos ao longo do dia, já não passava mais fome, já se alimentava com muita dignidade, continuou guardando vários ovos dos quais ele foi reproduzindo, guardando, até que já lhe sobrava bastante para se alimentar, e o excedente ele comercializava, gerando-lhe um grande capital. Então é isto. Se você encontrar alguém que lhe ensine, se conseguir superar a fome e principalmente guardar parte do que você ganhar, você vai, em um espaço de tempo, construir a sua riqueza. É de extrema importância canais de comunicação para que possamos compartilhar ao máximo os nossos conhecimentos. Ainda que seja pouco e simples, assim como eu, ninguém vai nos dar as ferramentas necessárias para nos livrarmos dessa escravidão moderna. Nós mesmos que vamos ter que buscá-las, que construí-las e aprender, nos fortalecer e afroempreender. Vamos compartilhar. Deixe aqui nos comentários o seu link, o seu canal, as suas dicas, as suas sugestões. Compartilhe esse vídeo. Vamos ao máximo trocar conhecimento para nunca mais ouvirmos esses tipos de declarações justamente de quem deveria estar imbuído em resolver tais questões. Então, comece ainda agora a se pagar primeiro, para depois pagar as demais despesas. Separe o mínimo de 10% de tudo que você ganhar. Reinvista o valor capitalizado e gere novos recursos e novas fontes de renda. Compartilhe os seus conhecimentos, porque quando você compartilha, ele cresce. Um forte abraço, um beijo no coração.